Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma pré-aula. Estamos aqui neste dia de hoje, 14 de abril de 2024, trazendo a lição 2 do nosso trimestre, nosso segundo trimestre aqui. Tem por título, do trimestre, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Amados, aqui hoje a lição vai falar de uma escolha, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que está chegando aí neste canal pela primeira vez, saiba que este canal é destinado a estudos bíblicos, a pregação da palavra de Deus, e por isto eu quero desde já você que é amante da palavra de Deus, que gosta de ouvir, de acompanhar aí, já se inscreva, deixe o seu like, comente e vamos junto aqui estar aprendendo a palavra de Deus, né? Isso é muito importante para nossas vidas, pois o Senhor Jesus Cristo tem para nós uma grande bênção. E hoje, falando aqui da escolha entre a porta estreita e a porta larga, a Bíblia diz que existe dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. E essa porta larga, ela também, tem um caminho largo que leva a esta porta larga. E também a estreita tem um caminho estreito que leva à porta estreita. E é sobre isso que nós iremos falar nesta lição de hoje. A semana passada nós tivemos ali, a primeira lição, foi o início da caminhada, foi a abertura aqui da nossa lição, e foi muito muito proveitosa essa aula para nós, e eu quero fazer menção desta aula de hoje. Hoje nós vamos estudar aqui, no primeiro tópico, portas e caminhos, E vai falar o primeiro tópico, a porta estreita, louvado seja o nome do Senhor, tem seus subtópicos, O caminho apertado, nós vamos estar comentando aqui sobre esse caminho apertado. E o terceiro subtópico, porta larga e o caminho espaçoso, louvado seja Deus. E o segundo tópico, nós temos aqui, por que entrar pela porta estreita é difícil? Foi uma pergunta, Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta apertada, porém difícil. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico é as oportunidades da porta larga. São atraentes. Aqui nós vamos estar vendo isso aqui também, As oportunidades são diversas na vida do crente, do cristão. E se ele não tomar cuidado, ele cai. E são umas que vêm até camufladas, de bens. Você pode crescer os olhos e o final dele é morte, como a Bíblia diz em Provérbio, que há caminho que parece ser direito aos olhos do homem, mas o final dele é a morte. E o terceiro subtópico nós vamos ver aqui, entrando pela porta e pelo caminho do céu, pela porta e pelo caminho do céu. Aí o primeiro subtópico vai ser arrependimento de pecados, é um item que a gente não pode jamais abandonar essa prática, nos arrepender dos nossos pecados. Segundo subtópico, a confissão de pecados. Primeiro você se arrependeu, agora você confessou. E é o terceiro subtópico, produzindo frutos dignos de arrependimento. Produzindo fruto de arrependimento. Então isso aqui é muito importante. Eu estou aqui com a lição bíblica feita aí pela CPAD, lição do adulto. Você que quiser acompanhar aí, tiver a sua lição, nos acompanha aí de casa. Nós estaremos aqui falando sobre as portas e as oportunidades que muitas vezes nós temos que rejeitá-la, Louvado seja o nome do Senhor. Começando aqui com o texto áudio, diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amados, este textuário aqui não podia ser diferente, Porfiai, vigiai, procurai entrar pela porta estreita. Você vai ver aqui o porquê que nós temos que porfiar, nós temos que lutar para entrar por essa porta estreita, Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Então, nessa lição nós vamos aqui estar explorando, né? Estudando aqui a comparação entre a porta estreita e a porta larga, conforme citado pelo Senhor Jesus, né? Nosso objetivo é entender como o Senhor quis orientar os pecadores para a salvação, para aprofundar nosso entendimento da soteriologia de Cristo. Vamos responder a essas perguntas. Qual é o significado da comparação de Jesus sobre a porta estreita e o caminho, né? O caminho apertado. Por que a porta estreita deve ser a nossa escolha? Como um pecador pode passar pela porta que leva ao céu? Finalmente vamos aprender que a vida cristã se baseia no arrependimento da confissão de pecados e na experiência do perdão. Vamos aqui estar aprendendo a palavra de Deus. Então, esse textuário está em Lucas, capítulo 13, versículo 24, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O paralelo de Mateus confronta todos com uma escolha, né? Na encruzilhada ou na entrada por dois portões. Mateus capítulo 7, versículo 13, tem aqui na nossa lição. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa, né? É a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, muitos entram pela porta larga. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles não vigiam, acham tudo mais fácil, mais atraente, né? Ninguém, na verdade, quer sofrer. Passei de frente de uma igreja e está escrito lá: pare de sofrer. Então, quando a pessoa entra numa igreja dessa, o objetivo dela é parar de sofrer e acha que não vai ter mais sofrimento nenhum. Aí quando vem o sofrimento se decepciona, né? E acabam muitas das vezes desacreditando de Deus e de tudo, né? Mas aqui o evangelho é sofrimento, é porta estreita, é dificuldade. Você consegue com dificuldade, não é com facilidade. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 14 de Mateus 7, ele diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Certo? Olha, muitas pessoas procuram, né? Até como diz lá em Lucas 13, 24, muitos procurarão entrar e não poderão. Até procuram, mas não tem aquela força de vontade de querer sofrer. Eles até procuram querer entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, mas as dificuldades, né, como diz aquela parábola do semeador, né, quando vem as lutas, quando vem o sol, quando vem essas dificuldades, eles acabam deixando a sua fé. Ouça isto no nome de Jesus. Então, amados, o texto de Lucas, por outro lado, convida cada crente a se engajar em uma luta e perseverar. Esforçar-se é um imperativo presente com força durativa ou interativa. Vamos agora o texto no seu contexto, né? No versículo 22 de Lucas, voltando um pouquinho, no capítulo 13 de Lucas, nós lemos no textuário o versículo 24, nós vamos voltar um pouco no versículo 22, vai falar a caminho, né, aqueles dois homens a caminho de Jerusalém, onde consumaria sua obra. Jesus continuava seu ministério de pregação, né, itinerante, passando por cidades e aldeias. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém, né, onde consumaria a sua obra. Jesus continuava ali o seu ministério pregando, né, itinerante. Ele não ficava parado numa igreja, numa sinagoga, não, mas ele ia adiante. Uma especulação apresentada no versículo 13, no capítulo 13, versículo 23, enquanto Jesus percorria a cidade da Galileia e percorria um homem, né, teria ali um homem, e lhe pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Alguns estudiosos pensam que essa pergunta foi uma pergunta honesta. Outros acreditam que estava implícita na pergunta a ideia de que os judeus já estavam salvos e de que não havia esperança de salvação para os gentios. A especulação ainda hoje ocupa, é só uma especulação, né? Essa especulação ocupa grande interesse na agenda
das pessoas, aqueles que desejam saber a quantidade de pessoas salvas na dispensação presente, né? Precisa apenas ler as Escrituras e sua curiosidade será satisfatória, satisfeita, né? Encontrará ali no Sermão do Monte estas palavras solenes, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Mateus 7,14, né, que nós já vimos aqui, terá apenas de olhar ao seu redor e comparar com as Escrituras os caminhos que muitos seguem. Logo concluirá, se for sincero em seu coração, que os salvos são poucos. Essa é uma conclusão terrível. Uma exortação admirável aqui, ao ser perguntado se poucos seriam salvos, nosso Senhor respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele dirigiu essas palavras a todos os seus ouvintes. A palavra grega para esforçar deu origem ao verbo agonizar. É um esforço que demanda toda a nossa energia. Isso, porém, não significa que a salvação seja, afinal de contas, um produto de esforço humano e não da graça. Ela é totalmente de graça, a graça que capacita, né? A pergunta pertinente aqui é, portanto, não é quantos serão salvos, né? Não é quantos serão salvos, ele não perguntou isso, mas eu já estou salvo. Ele dizer que já está salvo, perguntando se os outros vão se salvar. Esta foi a pergunta, foi ele já perguntando e já também, talvez, afirmando que ele já estava salvo. E ele perguntou se daí para frente se outras pessoas seriam salvas, né? A brevidade do tempo é porque o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Versículo 25, louvado seja o nome do Senhor. A porta estreita a porta estreita. Aqui, pulando para o versículo 25 de Lucas 13, né? A porta estreita não estará aberta para sempre. Então, essa porta estreita, ela não vai ficar aberta para sempre. Era como no tempo de Noé, ele pregava, ele apregoava ali a palavra e muitos não acreditavam, mas um dia se cumpriu, né? O dilúvio veio e acabou com toda a raça humana e toda a alma vivente que havia sobre a face da terra, ficando somente Noé, seus filhos e suas noras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles continuarão tentando entrar, como diz o versículo 26, arranjando desculpas, né? Primeiro, eles afirmam ter se sentado à mesa com o proprietário, né, da casa, comemos, bebemos contigo, mas claramente nenhum relacionamento jamais havia sido estabelecido. Eles também afirmam serem seguidores de Jesus, né? Você ensinou em nossas ruas, ele fala, né? Mas certamente nunca se comprometeram com Jesus. Ele fica ali passando, mostrando a Jesus que Jesus fez por ele, mas eles não quiseram esse relacionamento com Jesus. Apenas escutaram seus ensinamentos, portanto, na realidade, nem isso era verdade. Já viu pessoas, quando a gente talvez sai para evangelizar, entregar panfletos na rua e tudo mais, e muitas pessoas falam assim, eu já sou de Jesus, eu já tenho Jesus e tal, e muitas vezes até recusam ouvir. Então, esses vão chegar diante de Jesus e vão falar que ouviu falar de Jesus, que Jesus ensinou para ele e tal, mas vai ser tarde demais. As desculpas não são aceitas. Jesus refuta suas afirmações, repetindo, eu não o conheço, né? Ou, de onde vocês vêm, no versículo 27. Com a repetição, a rejeição é absoluta. Eles são culpados e nunca serão aceitos. Eles concluem com uma citação do Salmo 6, versículo 8. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Isso é terrível. Cada um devemos pensar antes daquele grande dia de nós chegarmos perante o Senhor e for ter esse diálogo com Ele e receber apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso é de quebrar as pernas, de acabar as forças, né? Então, aqui uma ordem invertida, no versículo 3, capítulo 3, versículo 29 e 30, Jesus fala sobre aqueles que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Esses são os gentios que vêm de todas as raças, tribos, línguas e nações, né, conforme está lá escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Sendo eles os últimos, né, virão a ser primeiros.
E os judeus, com todos os privilégios que desfrutaram por terem rejeitado o seu Messias, virão a ser os últimos. Jesus está golpeando aqui de morte a presunção dos judeus, especialmente as presunções dos escribas e fariseus, né? São homens que conheciam a lei, são homens que sabiam, né, do que estava falando, porém não tinham compromisso com a palavra de Deus. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ter muito cuidado, não ser apenas religioso, mas ser praticante da palavra de Deus, para que isto não aconteça também, não suceda com nós naquele grande dia, no dia do juízo final. Há pessoas que acham que todos são salvos, outros dizem que é só um número específico, mas aqui, como diz em Apocalipse, né, que tem pessoas de raças, tribos, línguas, nações, e um número incontável, são muitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, exclusividade aqui da porta estreita, a frase a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não tem dois caminhos, não existe duas alternativas para que o homem fale assim, eu vou escolher isso aqui. Não, é o único caminho, é a única alternativa de o homem entrar no céu. Enfatiza a singularidade do caminho para a salvação. Isso sugere que, apesar das várias escolhas que a vida oferece, a entrada no céu é alcançada apenas por um caminho, é o caminho específico, a porta estreita, que é essa porta estreita. Então, desafio da porta estreita. Primeiro, a referência à porta estreita também implica um caminho que pode ser desafiador e exigente. A estreita da porta pode simbolizar aqui as dificuldades, né, os sacrifícios que os crentes podem ter que enfrentar em sua jornada. Foi como eu falei aqui do tempo de sol, da sequidão e tudo mais, das necessidades, e muitos não aguentam e saem, né? Então tem uma recompensa celestial quando o homem vai até o fim, quando persiste, não desiste do seu alvo, né? Então tem essa recompensa celestial. Finalmente, a menção do crente entrar no céu reitera aqui a promessa de uma recompensa celestial para aqueles que escolhem passar pela porta estreita. E isso serve como um lembrete de que, embora o caminho possa ser difícil, o resultado final é a entrada no céu e a aspiração de todo crente. Ouça isto no nome de Jesus. Pode ser difícil, mas não desista, né? O Asaf, no Salmo 73, ele vê a vida dos ímpios, né? Vida próspera, que não tem falta de nada, até na sua sepultura é bem sucedido muitas vezes, mas aí ele entra no templo e ele reconhece que tudo aquilo ali passa e somente os justos serão felizes. É a recompensa do justo, né? É a felicidade eterna. E muitos, né, com aquela história lá de Lázaro e o rico, quando morrem os dois, né, Lázaro vai para o seio de Abraão, para um lugar, para o paraíso, um lugar de gozo, de alegria, e aquele homem rico que tanto humilhava do coitado do Lázaro, né, tinha sua vida regaladamente aqui e não tinha falta de nada. Quando os dois se encontram ali, que o paraíso ficava próximo, né, ali o Hades, né, o lugar de tormento, que o homem rico, que antes era rico, agora estava na miséria, né? Ele vê Lázaro lá no seio de Abraão, e ele fala, pai Abraão, manda que Lázaro molhe pelo menos, aponta o seu dedo aí nessas águas cristalinas e vem aqui para refrescar minha língua, porque estou sendo atormentado. E naquela parábola, o Abraão fala assim, olha, lembra que na terra tivesse todos os seus dias, né, regaladamente, tivesse de tudo, e este não teve nada. Então agora você foi um homem cruel, você foi um homem assim e tal, hoje você está sendo atormentado e ele está sendo consolado. Então, vale a pena você seguir esse caminho sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque há uma recompensa. E no final, você verá que tudo vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Salmo fala que somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos aqui para o primeiro tópico, a porta estreita, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós deixamos aqui a introdução, né?
mas nessa lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito aqui, nesse sentido, né, nosso propósito é apontar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico aqui, né, como entrar pelo caminho apertado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Esta é a nossa introdução, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, voltando aqui ao tópico 1, né, louvado seja o nome do Senhor, no seu primeiro subtópico, vai falar sobre esta porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não sai daí desse vídeo, mas continue até o final e você verá, aprenderá aqui sobre essa porta estreita e a porta larga, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui. Sobre a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, né? Louvado seja o nome do Senhor. 15, versículo 24, vai nos dizer assim, ó. Para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que eles desçam à sepultura. Então, este aqui é o caminho do sábio, né? Conduz para a vida eterna, para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que estar lutando para subir e não para ficar aqui. Então, o caminho é para cima, para que você possa se escapar da sepultura. Como assim? Escapar da sepultura? Todos nós vamos descer a sepultura? Vamos, sim, fisicamente. Mas espiritualmente, seu espírito não pode ficar ali para sempre. Como disse, né? Ali tem aquele salmo falando lá da visão do Messias, ele fala que não deixou que a sua alma permanecesse na sepultura, no Hades, né? Para sempre. Porque o caminho dela é para cima. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o caminho do sábio é para cima, para desviar do inferno que fica para baixo, o lago de fogo, o Hades, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos voltar aqui para o texto de Mateus 7, 13, que foi a nossa leitura lá, né? Vamos analisá-lo aqui mais detalhadamente. Jesus conclui seu sermão ao confrontar seus ouvintes com a absoluta necessidade de uma escolha, né? Ele fala ali, ele confronta e mostra para ele que tem que ter esta escolha. O contraste entre os dois tipos de justiça, os dois tesouros, os dois senhores e as duas ambições foi fielmente apresentada, né? Agora chegou o momento de uma decisão. Jesus insiste que, no fim das contas, só há uma escolha a ser feita. Por isso, só é possível escolher entre duas possibilidades, né? Primeiro, existem duas portas, ok? Duas portas. A porta que leva ao caminho fácil, que é a larga, né? Não é limite, não há limite aqui para a bagagem, né, que podemos levar conosco. Nada precisamos deixar para trás, nem mesmo nosso pecado, o orgulho. A porta que leva ao caminho difícil, no entanto, é estreita. Temos que procurar, né, procurar para encontrá-la. É fácil ignorá-la, né, para passarmos por ela, temos de deixar tudo para trás, né? Pecado, ambições, egoísmo, até mesmo famílias e amigos. Às vezes, pela porta estreita, só passa uma pessoa de cada vez. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isto é muito interessante quando nós estamos aqui meditando nisto, né? Que existem esses dois caminhos. Então, e sabemos que essa porta estreita só pode passar uma pessoa de cada vez. A larga não, a larga passa de quantas pessoas quiserem, com todas as bagagens, com todos os pecados, com todas as imoralidades, com todas as corrupções. Passam, mas lá no final é um caminho de morte. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo aqui, existem dois caminhos. Um caminho é fácil e amplo, há muito espaço nesse caminho.
para a diversidade de opinião e toda uma gama de práticas pessoais. É o caminho da tolerância e da permissividade. Não há restrições nem limites de pensamento ou de condutas. Os que trilham esse caminho seguem seus próprios desejos. O caminho difícil, por outro lado, é apertado. Seus limites são claramente marcados. Sua estreiteza é definida pelo que Deus revelou nas Escrituras como sendo verdadeiro e bom. E terceiro, aqui existem duas multidões entrando pela porta larga e trilhando pelo caminho fácil, que leva à destruição. Muitos, estão muitos, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse caminho fácil que leva à destruição, estão muitas pessoas ali caminhando. O caminho apertado e difícil que leva à vida, no entanto, parece estar em comparação, deserto, são poucos os que o encontram. Jesus parece ter antecipado que seus seguidores seriam um movimento minoritário, minoritário ali, ou seja, isso no nome de Jesus, para que ele viu ali multidões no caminho largo aos risos, despreocupados e aparentemente sem pensar no terrível fim à frente, enquanto o caminho apertado há apenas um pequeno grupo de peregrinos, de mãos dadas, de costas para o pecado e com o rosto voltado para a cidade celestial. Nenhum de nós gosta de ser forçado a fazer uma escolha, não é verdade? Mas Jesus não permitirá que escapemos dela. Então, Jesus não permite que nós escapamos desta escolha. Nós temos que escolher esse caminho apertado se quisermos lá na frente, no futuro, depois da partida aqui, tomara que essa matéria, esse corpo, nosso espírito volta a Deus, como diz o Salomão, e o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, quarto, existem também dois destinos. Jesus ensinou que o caminho fácil, cuja porta é larga, leva à destruição. Ele não explicou o que quis dizer com isso, mas a vista é visível. A vista é horrível demais para contemplar, sem lágrima, pois a estrada larga é uma estrada suicida. Em contrapartida, o caminho difícil, cuja porta é estreita, leva à vida eterna que Jesus explicou em termos de comunhão presente e eterna com Deus. Ouça isto no nome de Jesus. Segundo subtópico, amados irmãos, o caminho apertado, Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação. Assim, o caminho apertado, que é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinados aqui no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 39 e 48. E ressaltando aqui desde o início que a porta é estreita e o caminho é apertado, primeiro, a mensagem do Evangelho não pode ser desvalorizada de maneira nenhuma, nem suas exigências podem ser suprimidas. Jesus não engana ninguém. Ele não promete facilidades. Nosso Senhor é muito claro, a porta é estreita realmente e o caminho é apertado. Em outras palavras, desde o começo até o fim, nossa jornada é desafiadora. Então não adianta eu chegar aqui e falar, vem para Jesus que seus problemas vão acabar totalmente. Não, esse camarada vai encontrar-se com uma dificuldade lá na frente e vai dizer que eu sou mentiroso, que a palavra de Deus não está falando a verdade. Mostra tudo, mostra os dois lados. Mostra-se que ele está sofrendo agora, mas no final, quando ele partir desse mundo, terá uma vida eterna com Cristo, de gozo, de paz e alegria. Então não vamos esconder as dificuldades que o Evangelho mostra que temos. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele estava já preparando seus discípulos para enfrentar tribulações, enfrentar dificuldades, ouça isso no nome de Jesus. Então não devemos jamais enganar, trazer um evangelho de facilidade, um evangelho que só facilita as coisas. Não,
você vai, na verdade, você vai estar lidando com demônio, com entidades, né, malignas aí que você pode, né, passar por estreitos aí, né? Então a porta é estreita mesmo, o início da jornada é difícil, o caminho é apertado, uma coisa é passar pela porta, outra coisa é permanecer, né, que é perseverar no caminho. Passar é fácil, né? Eu vou ali e tal, passou, tá, mas perseverar, isso que é difícil e nós temos que perseverar até o fim. Devemos ter extrema cautela com os pregadores que propagam um evangelho sem cruz e sem renúncias, né? Vem como está e permaneça como está. Você vai entrar no céu com bagagem. Lá não entra bagagem, não. Né? Então tem que ter essa renúncia, tem que ter sofrimento da cruz. Esses indivíduos estão, na verdade, prestando um desserviço ao evangelho, né? Então considere aqui os seguintes pontos. Desvalorização da mensagem. Alguns pregadores podem tentar tornar a mensagem do evangelho mais atraente, né? Como a gente vê muitas igrejas aí venha que você vai se tornar um empresário, venha que você vai parar de sofrer, venha que seu... Não, gente. Então, fica prometendo facilidades e minimizando aqui as dificuldades inerentes ao caminho apertado. Isso leva a uma desvalorização da mensagem verdadeira do evangelho, que enfatiza a necessidade de sacrifícios e compromisso. E também temos aqui expectativas irrealistas, né? Prometer facilidades, pode criar expectativas irrealistas entre os seguidores quando confrontados com as inevitáveis dificuldades da vida. Esses seguidores podem se sentir desiludidos ou traídos, né? O que pode abalar a sua fé, como eu falei aqui, né? Quase agora. Então, comprometimento da fé, né? A fé que é baseada em promessas de facilidades pode ser superficial e facilmente abalada. A verdadeira fé é robusta e capaz de suportar provações e tribulações. Pregadores que prometem facilidades podem estar inadvertidamente enfraquecendo a fé de seus ouvintes. Não é só prega facilidade, só prega coisas. Não. Você vai passar, mas se você tem que falar, você vai passar por dificuldade, mas se você permanecer fiel, você vai ser vitorioso, vai sair vitorioso, vai sair do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pregamos o Evangelho, a mensagem da cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Toma as suas facilidades, larga a sua cruz, não sofra mais, que eu vou resolver daqui para frente todas as coisas para vocês. Não, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é renúncia. É cada dia, como diz, matar um leão por dia. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, porta larga e caminho espaçoso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu não estou lendo tudo na lição para não tomar muito tempo, mas vejam só, a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Características da porta larga e do caminho espaçoso. Primeiro, acessibilidade. A porta larga e o caminho espaçoso são frequentemente vistos como mais acessíveis e fáceis de seguir. Eles não exigem sacrifício ou renúncia, não. E segundo, popularidade. Essa aqui, popularidade. Devido à sua acessibilidade, a porta larga e o caminho espaçoso são mais populares. Muitas pessoas podem optar por seguir esse caminho, pois parece mais confortável e menos desafiador. Temos também aqui a ilusão de liberdade, né? A porta larga e o caminho espaçoso podem dar a ilusão de liberdade, pois parecem oferecer mais opções a menos, né, e menos restrições. No entanto, essa liberdade pode ser enganosa, pois leva a escolhas que não conduzem à verdadeira felicidade ou realização. Temos aqui também consequências eternas, como agora o que eu falei aqui, a história de Lázaro, o rico e Lázaro, né? Ali foi uma consequência eterna, não teve mais como sair dali, inclusive até
o homem que era rico, que morreu, que estava lá sendo atormentado, ele falou: Senhor, mande pelo menos que Lázaro vá lá na terra avisar meus cinco irmãos que eu tenho lá para que eles não venham cair nesse lugar que eu estou, porque aqui é muito assustador, é muito horrível. Aí Ali foi a resposta de Abraão para ele: nós não podemos sair daqui para lá, nem de lá para cá. Então, esse aqui é eterno, consequências eternas. Embora a porta larga e o caminho espaçoso possam parecer atraentes, no curto prazo eles têm consequências eternas. De acordo com as escrituras, a porta larga e o caminho espaçoso levam à perdição. E eu estava até vendo aqui, acho que é Provérbios, né? Provérbios 18, parece, vai nos falar, né, sobre Provérbios 18, versículo 16, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, ó: o presente alarga o caminho de quem o dá e leva-o à presença dos grandes. Então aqui você vê que até em você dar um presente a alguém, vai alargar o caminho. Isso aí são facilidades, são coisas que atraem, né? Ouça isso no nome de Jesus. Mas é momentâneo aquilo ali, mas depois traz consequências eternas. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo tópico, né? Por que entrar pela porta estreita é difícil? Isso aqui é uma pergunta, eles não colocaram aqui interrogação, mas é uma pergunta. Por que entrar pela porta estreita é difícil, né? Vejamos aqui. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para a alma humana. Para que a alma humana atravesse. O egoísmo, ego inflamado, a idolatria, dentre outros. Então, tudo isso aqui, a porta está aberta. Mas essas coisas impedem que as pessoas entrem nela. Porque é difícil. Não vou deixar de fazer o que eu fazia antes. A vida inteira levando, né, com meus amigos, bebendo isso, aquilo outro. Não vou deixar, e muitos não deixam. Então, o egoísmo, né, a ignorância, o ego inflamado, idolatria, né, não só a imagens, mas a homens também. Tem pessoas que idolatram seus ídolos, né, e por aí se vai. Então, como já vimos aqui, a porta é estreita e devemos deixar tudo relacionado à velha vida para trás, se quisermos passar por ela. Ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja Deus. A primeira coisa que precisamos deixar para trás é aquilo que se denomina mundanismo. Deixamos para trás as multidões e a maneira de viver do mundo. Né? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a vida, né? Para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, a pessoa vai por ali, no oba-oba, esquece que existe, que há Deus, e daqui a pouco está todo enrolado. Então, porque estreita e apertada, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, para o céu, né? E são poucos os que acertam com elas. Mateus 7, 13 e 14, nós já vimos. Então, é imperativo começarmos tomando conhecimento desse fato. Quando nos tornarmos crentes, pois isso nos transforma em indivíduos excepcionais, né? E incomuns. O crente é alguém que inicia sua carreira rompendo com o mundo, com as multidões, com a vasta maioria das pessoas. E isso é inevitável e é importante que nós saibamos bem dessa verdade. O modo cristão de viver nunca foi popular até hoje, né? Continua não sendo. Antes é uma maneira de viver muito incomum, estranha, excepcional e diferente. O crente muitas vezes, né, a maioria que está vivendo no pecado, eles não querem falar que eles estão errados, preferem apontar os outros de erros, mas eles mesmos não querem, né, falar que está errado, que ele está errado. Não, ele prefere estar apontando, achando que o crente é estranho, que o crente e tudo aquilo ali, né, para ele é diferente. Então, se realmente queremos palmilhar
pelo caminho da vida, temos de deixar do lado de fora o nosso próprio eu, né? Eu faço, eu sou, não, tem que largar isso aí, e agora não vivo mais eu, Paulo falando, mas Cristo vive em mim, e é uma vida nova, louvado seja o nome do Senhor. Então é óbvio, e como é óbvio, ali que encontramos a maior pedra de tropeço de todas, né? Uma coisa é abandonar este mundo e o caminho do mundo, mas a coisa mais importante de todas, em certo sentido, consiste em deixar do lado de fora o nosso próprio eu, né? Não obstante, essa exigência é clara, não é mesmo? Nós vemos aqui que é bem clara essa exigência do Senhor, né? Confiar nele, entregar-se a ele, deixar que tudo ele faz. Os discípulos não tinham nada, né? Não falava que nada foram ele que fez, mas tudo foi o nome do Senhor. Sempre quando eles operavam um milagre, eles sempre costumavam falar para a multidão que não foi ele que fizeram, mas foi o Senhor. Então eles tiravam o eu fora, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, pela mão dos apóstolos, fazia milagre. Então, não é eles, né? Se alguma coisa extraordinária está acontecendo em sua vida, através da sua oração, através do que você faz, não é você. Tira o seu eu fora. Eu vejo tanta pessoa falar, eu fiz, eu faço, eu falei assim, eu preguei assim, eu profetizei assim. Tudo é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Então, não podemos levar conosco, ao longo do caminho cristão, o nosso próprio eu. O eu é o homem adâmico e a natureza caída do pecado. E Cristo diz que esse homem adâmico precisa ficar do lado de fora. Por isso que ele foi expulso do lado do jardim para fora, né? E foi colocado anjos até para guardar para ele não entrar no jardim. Então, o velho eu tem que sair, né? Vos despiste do velho homem, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9, equivale a dizer que o velho homem foi deixado de fora, da porta do caminho cristão. Então não há espaço suficiente para que dois homens passem ao mesmo tempo, o velho eu e o novo eu, não tem como, né? Então não passam dois velhos homens ao mesmo tempo por essa porta, né? Por essa porta estreita. Então, pelo que o velho homem deve ser deixado do lado de fora. Não pode andar o velho homem, andar de mão dadas agora com o novo homem. Isso não existe, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler aqui uma referência com vocês. Eu sei que o tempo está bem corrido, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero rapidinho aqui ler Isaías, capítulo 35. Capítulo 30, primeiro, versículo 20 ao 23, né? Capítulo 30, versículo 20 ao 23, nós vamos estar lendo aqui rapidinho essa referência que eu achei muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós vai ser uma referência que vai bater bem com essa lição. Capítulo 30, versículo 20 ao 23. Embora o Senhor te dê pão de angústia e água de aperto, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, não esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão a todos eles. Quer te desvie para a direita, né? Quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, que coisa maravilhosa, né? Este é o caminho, andai nele. Isso é a porta estreita. Mesmo que você passe por dificuldade, como diz o versículo 20, embora o Senhor te dê pão de angústia, né? Está passando dificuldade, angustiado, caminho apertado, água de aperto, né? Contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão a todos eles. Quer te desvie para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Então, jamais pode deixar esse caminho. Ouça isso no nome de Jesus. A porta é estreita, mas não deixe. Versículo 22. Então, contaminarás as tuas vestes, as tuas esculturas. Contaminarás as tuas esculturas recobertas de prata e as tuas imagens cobertas de ouro. Tu as lançarás fora como um pano imundo e dirás a cada um delas, fora daqui.
Olha só, as coisas velhas, os dois homens não podem entrar pela porta estreita. Isso aqui, essas coisas velhas, essas imagens de escultura, tem que jogar fora. Ah, alguém pode dizer assim, ah, mas é coisa tão cara, é coisa de ouro, coisa de prata, coisas que eu comprei, que eu possuí de herança dos meus pais, não vou jogar. Não, tem que jogar fora daqui, tirar fora. O que é pecado, o que é caminho largo, tem que sair fora. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares, e a terra, como também pão da novidade da terra, pois esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares espaçosos. Ouça isso no nome de Jesus. Você vê aí que maravilha? Depois que você, passa pelo caminho apertado, você vai sempre estar ouvindo uma voz, A voz do Senhor vai estar sempre te guiando, sempre te mostrando, este é o caminho, andai nele, não deixe. Então, essa são as oportunidades que nós devemos acatar e jamais largar, porque depois de tudo isso, você vê que bênção, aí viram pão, viram abundância, viram tudo sobre a sua vida, porque você suportou. Ouça isso no nome de Jesus. Se nós não suportar, querido, nós não vamos conseguir, Aí depois vamos, se continuar no caminho largo, vai ter só sofrimento, vai ter só angústia, né? Mesmo que como o homem rico, teve sua vida aqui regalada aqui na terra, de tudo que ele queria, ele tinha, mas depois foi só sofrimento. Então, e o outro, como diz aqui em Isaías 30, ouça isso no nome de Jesus, eles tinham o pão apertado, água apertada, o caminho apertado, mas no final foi tudo bênção, foi tudo maravilhas. Ouça isso no nome de Jesus. Voltando lá em Isaías, aliás, adiantando um pouco lá em Isaías 35, 8 e 9, vai nos dizer assim: ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. Devemos andar neste caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Você está entendendo agora essa referência que eu estou trazendo aqui para você? O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos, ímpios, não passarão por ela. Ali não haverá leão, veja só, nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela mais sementes, mas somente os remidos. Então ali não terá imundo, mas somente os remidos andarão por ela. Ouça isso no nome de Jesus. E por que nós não devemos, seguir esse caminho, louvado seja o nome do Senhor, buscar a presença do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Então tem que largar fora as coisas que é de idolatria, as coisas que é de imundície, jogar fora. Não pode passar por essa porta estreita. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, subtópico 2, do tópico 2 aqui, vai nos dizer: as oportunidades da porta larga são atraentes. Ouça isso no nome de Jesus. Ok, vamos estar aqui comentando rapidinho, porque o tempo já está passando e nós precisamos concluir esta lição. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. Há uma ilustração que serve e cabe muito bem aqui, que eu vou contar agora. Essa ilustração, certa mulher descia uma rua carregando uma sacola muito bonita em suas mãos, A sacola era tão atraente que chamava a atenção de todos que a viam. Enquanto a mulher seguia seu caminho, ela parou em uma rua movimentada, aguardando ali o fluxo, dos carros diminuir, e de repente um marginal, de forma surpreendente, arrancou a sacola da mão daquela mulher com força, e as pessoas ao redor ficaram alarmadas e gritaram: a mulher foi roubada, e ficaram todas desesperadas ali. Peguem o ladrão, peguem o ladrão. Aí o belo barulho da mulher foi levado, aliás, aquele belo embrulho daquela mulher foi levado. Enquanto essa mulher sorria, as pessoas não entenderam essa reação, até que alguém perguntou: por que você está rindo? Se acabou de ser assaltada?
Ela respondeu: Estou pensando na cara do ladrão quando vê o que tem dentro daquela linda sacola, aquela embalagem bonita, né? As pessoas ficaram curiosas e novamente perguntaram: Por quê? Ela respondeu: Eu passei vários dias viajando e quando eu cheguei em casa, voltei de viagem, percebi que meu cachorrinho tinha ficado sem comida e sem água. Ele já havia morrido há alguns dias e estava fedendo, estava em decomposição, estava cheirando mal, fedendo muito. Então procurei uma caixa, um saco de lixo, sei lá, para colocá-lo dentro, mas não achei. Tudo que eu tinha era aquela linda sacola. Agora estou pensando na cara do ladrão quando abrir a sacola e ver, né, o que tem dentro de que tem um cachorro morto, fedido naquela embalagem. Então, queridos, assim, trazendo aqui, são muitos caminhos, muitas coisas atraentes que enchem os olhos das pessoas e as pessoas vão atrás. Mas quando vai abrir a embalagem, é só coisas imundas, é só coisas podres. Por isso não vale a pena nós deixarmos de seguir o caminho estreito, de seguir, né, o caminho que mesmo seja sofrido, para não correr atrás de algo que seja atraente aos seus olhos. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, professores e alunos, você que está me ouvindo agora, o caminho largo se apresenta dessa forma, muito bonita e atraente, mas tudo o que ele proporciona é podridão, desilusão e condenação. Ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu citei aqui, né, sobre o caminho que parece ser direito aos olhos do homem, mas o final dele é a morte. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui com vocês apenas alguns versículos aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Vai nos dizer assim: até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos, né, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Ouça isto no nome de Jesus. Então, é apertado, o caminho é aperto, mas não se preocupe, porque Deus irá te dar uma solução. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel, Ele tem grandes vitórias para a sua vida. Não seja atraído pelas coisas que você acha, né, acha bonito, por aquilo que você acha que vai te dar um lucro, né, incomparável. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele quer que mesmo se você passar fome, passar necessidades, mas com tudo isto, lá na frente, você irá ter uma vida com Cristo para sempre, uma eternidade. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico diz assim, do tópico 2, as razões das exigências. As razões das exigências. Louvado seja o nome do Senhor. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Na porta estreita e no caminho apertado exige-se que aquele que entrou por essa nova vida com Cristo expresse um amor verdadeiro para com o próximo, que é a segunda máxima, né, do resumo da lei e dos profetas, como diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Então, viver em plena humildade, estando sempre pronto a servir aos outros, né? Mateus 23, versículo 11 e o 12. Amar e orar pelos seus inimigos, Mateus 5, versículo 44. Renunciar a todos os pecados e aos desejos
egoístas, rendendo-se perante os ensinos de Cristo e permanecendo fiel até o fim. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, as exigências para trilhar o caminho estreito não são para dificultar a entrada do cristão no céu, mas sim para torná-lo mais puro, a fim de ser como Jesus é. Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 29, louvado seja o nome do Senhor, e 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Então, e colocá-lo aqui em uma perfeita condição de poder caminhar plenamente com o Pai eterno, o qual é santo e exige santidade também, como diz Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. A verdadeira comunhão também, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Portanto, a vida do cristão que caminha para o céu deve envolver um novo nascimento, sacrifício, amor, santidade e humildade. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 4, versículo 27 ao 29. Louvado seja Deus. E não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é uma vida de transformação. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe com as mãos, ajude o necessitado e faça coisa totalmente diferente. É andar na contramão daquilo que você fazia. Ouça isso no nome de Jesus. Isto é caminho, que você, de santidade, de amor, de humildade, daí para frente você vai viver uma vida totalmente diferente com Cristo. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar lendo mais referências aqui, como por exemplo, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, Mas o tempo é tão curto, louvado seja o nome do Senhor, que às vezes nem dá tempo de nós estar lendo tudo aqui. Mas vamos ler aqui o capítulo 4, versículo 9, já está aqui na agulha. Quanto, porém, o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Este aqui é um dos caminhos apertados, é um caminho de santidade que o homem deve trilhar, quando vem para Cristo, agora está instruído por Deus a amar uns aos outros. Mas peraí, o camarada me fez tanto mal, o camarada me fez tanta coisa ruim e eu vou amar ele? Sim, a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles, enjoar por eles. Isso faz parte de uma mudança, de um sacrifício, é sacrificial, Amor, santidade e humildade que você recebe agora de Deus, você começa agora a praticá-lo. Ouça isto no nome de Jesus. Aí o versículo 5 vai nos dizer: não no desejo da lascívia, antes vivia em lascívia, agora já não vive mais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos disseram e testificamos. Isso aqui é tremendo. Tem cristãos que ainda querem viver, ouça isso no nome de Jesus, na lascívia. Tem irmãos que querem ficar oprimindo, enganando o seu irmão, fazendo tratos que não cumpre, pega um serviço para fazer, não termina, pega o dinheiro e some. Existem pessoas que estão desta maneira e querem ser vitoriosos. E a Bíblia diz lá em Salmo 55, versículo 23, que pessoas de fraudes, pessoas que enganam, não viverão metade dos seus dias. Então,
depois que vem para Cristo, devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre para o bem ou para o mal. Alguém fala assim, mas eu tenho uma promessa de Deus, que tem promessa de Deus não morre e tal. Morre sim. Muitos hebreus saíram do Egito e não entraram na terra prometida, mas eles tinham a promessa de entrar, tinham, mas não entraram por causa da desobediência. Ouça isso no nome de Jesus. Você pode acrescentar ou você pode diminuir os seus dias de vida. Ouça isso no nome de Jesus, se não andar na santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir. Tem muito mais referências aqui, mas como eu já falei, não dá para mim ler todas, né? Mas depois você lê na sua casa até o versículo 12, né? De 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 ao 12. Você pode ver também Mateus capítulo 5, versículo 21, né? Ao 24 e aí sucessivamente. Mas vamos aqui para o terceiro tópico, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Louvado seja o nome do Senhor. É o terceiro tópico, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu vou só comentar aqui, não vou ler esse tópico, esse primeiro subtópico aqui, mas diz assim, olha, importante, queridos, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O arrependimento, é bom a gente lembrar, né, ponderar aqui, que esse arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, não. Mas é uma disposição para mudar. Peraí, eu quero mudar. Eu estou vendo que pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai moldando, vai trabalhando no coração do ser humano e a pessoa vai sentindo um desejo de mudança no seu coração. Peraí, se for dessa maneira, se eu continuar agindo dessa maneira, eu não vou entrar pela porta estreita. Então, se eu entrar pela porta larga, eu tô quebrado, né? Vai sofrer o resto da vida. É só ver as passagens onde mostra que pessoas, né, que sofrem no abismo, e então você vai querer viver em santificação, você vai procurar ser moldado. Ouça isso no nome de Jesus. E é lendo a palavra de Deus, é buscando, é orando, que você vai ver vai ser uma pessoa humilde, vai ser transformada. Ouça isso no nome de Jesus. Então, na obra teológica, né, na obra Teologia Sistemática Pentecostal, o pastor Antônio Gilberto, ele falando sobre o arrependimento, ele diz assim, o verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado, né? Contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e conversão do pecado. Se essas 5 reações por parte do homem não ocorrerem, não se trata de arrependimento, né? Daquele arrependimento verdadeiro, completo, mas apenas tristeza e remorso. Então, se essas coisas não partirem do seu coração, não vier, né, não ocorrer aí do seu coração, isso não é arrependimento, mas sim é apenas tristeza, um remorso. Naquele momento que você fez, você sentiu aquele remorso, depois que passar tudo aquilo, você vai voltar a fazer de novo. É como a ilustração aí do homem que estava num penhasco, num precipício, pronto a cair, e ele, quando ele olhava para o precipício que ele iria cair, ele entraria tristeza, entrava remorso ali, ele parecia que estava arrependido, mas não era. Aí depois vinha uma gota de mel, caía na boca dele e ele até esquecia aquele momento, aquele prazer, aquele mel, doçura na sua boca, ele esquecia, o abismo estava para baixo. Mas daí, quando passava tudo de novo, vinha o remorso, vinha a tristeza, assim. Então, o remorso é isso aí, né? Tristeza só pelo que ele fez, mas depois volta a fazer, depois que as coisas a tudo. Quer um exemplo? Na pandemia, muitas pessoas ficaram sensíveis, ai meu Deus, está morrendo tanta gente e tal. Aí depois que passa tudo aquilo ali, você isso no nome de Jesus, aí eles voltam novamente, né, a praticar suas atrocidades, os pecados, né, no momento do susto, parece que todos viram agora cristão, parece que todos são bonzinhos, todos querem fazer caridade, aí depois, o caso passado, você isso no nome de Jesus, eles voltam a praticar com mais força o seu pecado.
Ouça isso no nome de Jesus. Então, não pode ser só reação, né? Mas tem que tratar-se de um verdadeiro arrependimento completo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, diz a Bíblia, né? Opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ouça isso no nome de Jesus, está lá em 2ª Carta de Coríntios, né? Capítulo 7, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo subtópico do tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê, amados, a história de Cornélio. Ele era um homem religioso, era um homem que fazia suas esmolas, dava suas esmolas, parecia fazer suas orações. No entanto, ele precisava ter esse encontro com Deus, esse arrependimento, ouça isso no nome de Jesus, para que ele pudesse realmente ter, né, esta vida com Deus. Foi quando foi chamado ali, né, o apóstolo, ele pregou e todos se arrependeram. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos irmãos, é caminho que o homem parece ser bom, ser direito, como diz lá em Provérbios 14, versículo 12, mas o final dele é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 3, a confissão de pecados. Quando o homem reconhece que em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de Deus, né? Como diz lá em Provérbios 28. Então ele recebe o perdão de Deus, né, dos seus pecados, de todos os seus pecados. Provérbios 28, versículo 13 e 1 João, capítulo 1, versículo 7. O ato de confessar os pecados faz parte do processo envolvendo o arrependimento. Afirmar e confirmar perante Deus que pecou, errou e não cumpriu, que não cumpriu seus mandamentos e leis, não viveu conforme a sua santidade, a sua vontade, né? O ato de confessar envolve uma atitude de humildade, pois revela o quanto somos falhos e fracos em nossa natureza, né? Razão pela qual nós voltamos plenamente para o Deus verdadeiro, o qual pode, né, nos socorrer. A confissão por demais relevante, porque mostra que nesse ato a pessoa não quer mais conviver com uma vida dissimulada, né? Escondendo seus pecados, mantendo aí uma vida de aparência antes que quer surgir em frente com uma vida santa, limpa e verdadeira diante de Deus. Por isso, busca em Cristo o perdão, né? Quando a pessoa quer realmente uma mudança de vida, busca em Cristo o perdão, ele sabe que ali está a sua solução. Então, se confessarmos, como diz em 1 João 1, primeira epístola de João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e, né, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos aqui, sem mais delongas, rapidinho aqui para já mais de uma hora já de palestra aqui, o terceiro subtópico do tópico 3, produzindo frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que teve, por exemplo, um encontro verdadeiro com Jesus, produzirá frutos dignos de arrependimento e uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida, sabe? Completo aí. Mateus, você pode ver lá em Mateus 3 e 2. Depois, Mateus 21, capítulo 21, versículo 29, Marcos 1 e 15. Você vai ver essas referências aí que vai te ajudar bastante. O verdadeiro arrependimento se configura por meio de uma conversão, queridos, né? Uma conversão verdadeira e genuína, a qual é acompanhada pelos frutos. Os frutos dignos de arrependimento, né, expressam, na verdade, uma mudança radical de vida e um compromisso assumido aí com Cristo. Logo se notará um amor diferente que esse cristão tem. Sua vida de humildade, retidão, justiça e paz, né, a paz sem qualquer requisito, né, de mágoas, ressentimento, ódio, priorizando aí a comunhão e reconciliação com todos. Sua vida é desejosa pela natureza moral, né, pela pureza moral, não querendo mais o estilo de vida liberal e pecaminoso de outrora tinha, né, que eles tinham antes. Então,
quando o verdadeiro cristão autêntico que fala que não quer mais, né, entristecer até o seu Deus, seu Criador, que tanto te abençoou, com cura, com maravilhas, com bênçãos aí que deixou você, né, ficar por mais um tempo aí, que é no meu caso, né, quantas vezes o Senhor tem me livrado aí da morte, e só tenho mais a que agradecer e não entristecer, né, o coração de um Deus tão bondoso como este. Então, esses são alguns pontos aí que devemos considerar. O ódio pelo pecado, né? O arrependimento verdadeiro envolve um ódio, né? Por todos os pecados, não apenas por suas consequências. Aquele que se arrependeu verdadeiramente detesta o pecado e está determinado a abandonar todo o pecado. Não, não é apenas um remorso, não. Tem que ser um arrependimento de dentro do coração aí, abandonar tudo aquilo que se diz pecado para não entristecer a Deus. Temos que ter tristeza também pelo pecado, sim. O arrependimento produz uma profunda tristeza proveniente de um senso de haver, né, ofendido a Deus. Essa tristeza é produzida no coração pelo Espírito Santo, é claro, e tem a Deus como seu objetivo. É uma tristeza por haver desprezado a Deus e se rebelado contra a sua autoridade e sido indiferente à sua glória, né? Então, tudo isso aí o Espírito Santo faz com que ele também ele remoa isso aí, ele veja que realmente ele errou. E conversão do pecado, né? Isso aqui não pode jamais também lembrar de tudo isso aí que já foi falado e não fazer a conversão. O que é conversão? É você estar indo numa estrada e percebe que você errou, você faz uma conversão. Lá na frente tem uma bifurcação, tem um retorno, você vai lá, faz uma conversão e volta ao caminho certo, volta ao primeiro amor. Então é a conversão pelo pecado. A conversão verdadeira implica em uma mudança de vida, aí, mudança de direção, né? Abandonando o pecado e buscando a santidade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para concluir aqui, acabando aqui nossa lição, a mensagem da porta estreita e do caminho apertado, amados, bem como da porta larga e do caminho espaçoso, expressa duas lições, né? Na primeira, requer-se um verdadeiro sacrifício, né? Renúncia para viver a vida de Jesus, né? Que Jesus deseja que cada um de nós vivamos, pois não é fácil seguir a Cristo, como diz Mateus 16, 24. Porém, esse é o caminho que conduz à vida. Na segunda expressão, o que se tem é uma facilidade total, né? Porta larga e caminho espaçoso, uma vez que não segue os ensinos de Cristo, porém o final dele é a morte eterna. Portanto, procuremos viver a vida cristã à luz da palavra de Deus, manifestando um verdadeiro arrependimento, confessando nossos pecados e produzindo frutos, né, dignos de arrependimento. Ouça isso no nome de Jesus. Chegando aqui mais um final de uma aula, de mais uma aula, e queremos, assim, se Deus permitir, se não acontecer o arrebatamento da igreja, pois estamos esperando a qualquer momento, se não acontecer, até a próxima semana estaremos trazendo aqui a lição 3, que tem por título O Céu, o Destino do Cristão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos deixar aí o caminho largo e entrar pela humildade, arrependimento, né? Não é lamento. Então, arrependimento é lamento, choro, conversão, mudança de direção. Ao invés de alegria, temos tristeza. Ou seja, em nome de Jesus, quando nós pecamos, então temos que negar a nós mesmos, né? Em vez de alegria, teremos tristeza no arrependimento, como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. E devemos negar a nós mesmos, como diz Marcos 8, 34 ao versículo 36. Que Deus abençoe, um forte abraço do fundo do coração. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome